Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Diana, da disciplina de Desenho 2D auxiliado por computador, e eu vou auxiliar vocês em executar o desenho de projeto no AutoCAD. Tá? Então, antes dessa aula, vocês sempre vão assistir a uma aula que é gravada pela professora Camila, revisando o material que vocês têm escrito. Tá? Então, a ideia é sempre vocês pegarem primeiro o material que vocês têm escrito, depois acompanhar a aula da professora Camila, a videoaula da professora Camila, explicando cada um dos comandos, e depois a gente vem para essa parte em que eu vou auxiliar vocês, explicar para vocês como que a gente vai executar o desenho aqui no AutoCAD. Tá? Então, vocês têm aí, logo na aula 1, esse arquivo, que é uma prancha A2 com o projeto de uma casa. Né? Esse projeto tem uma planta baixa, uma planta de cobertura, um corte e uma fachada, todos na escala 1:50, com um carimbo, em PDF. Então, quando nós concluirmos essa disciplina, vocês vão ter feito exatamente esse desenho, tá? Gerado esse arquivo em PDF, que a gente vai executar no AutoCAD. Então, conforme vocês forem aprendendo os comandos, eu vou acompanhando aqui vocês a como executar no AutoCAD, como que a gente vai proceder para conseguir chegar ao final com esse desenho, certo? Bom, então, inicialmente, eu recomendo que vocês imprimam numa folha A4 o arquivo que vocês têm também aí, salvo, como exercício planta baixa. Tá? Então, essa folha vocês podem imprimir, que está na escala, numa folha A4, que é só a planta baixa. Isso eu estou sugerindo para vocês para facilitar quando vocês forem desenhar no AutoCAD. Tá? Nada impede que vocês fiquem com o arquivo aberto também ali ao lado no AutoCAD, né? Ou fiquem alternando entre o arquivo PDF e o arquivo e o AutoCAD. Não tem problema nenhum. Só que imprimir vai ficar mais fácil para vocês. Inclusive, quando vocês forem imprimir, lá na configuração da impressora de vocês, verifiquem se tem uma opção de ajuste. Nessa opção, você selecione para não ajustar a escala, certo? Para imprimir exatamente do tamanho que está. Porque se por um acaso vocês precisarem medir alguma coisa, vocês vão poder medir na escala 1:50, que é a escala que está o desenho da planta baixa, certo? Bom, então, vocês devem estar aí com o AutoCAD de vocês aberto, né? Eu acredito, porque vocês já acompanharam a aula anterior. E aí, a gente vai então começar a executar esse desenho pela planta baixa, tá? Então, vocês aprenderam nessa aula os comandos de linhas, né? Vocês já viram sobre como está lá o AutoCAD, viram algumas configurações, e aí nós chegamos nessa aula que vocês viram os comandos de desenho, de linhas, de coordenadas e várias ferramentas de desenho. Bom, como que a gente consegue começar a desenhar essa planta aqui? Tá? Então, inicialmente a gente pode começar com uma ferramenta de desenho linha, line, ou podemos também utilizar uma ferramenta retângulo, tá? Vou mostrar para vocês essas duas possibilidades. Mas antes de tudo, antes de começar, a gente deve salvar o desenho, tá? Porque esse desenho, esse arquivo, a gente vai utilizar em todas as aulas e vai ser o mesmo arquivo que vocês vão entregar lá no final. E vocês, a cada aula, conforme o que vocês aprenderam, vocês vão anexar lá no ambiente online de vocês. Então, para começar, né, lá no íconezinho do AutoCAD, aqui onde eu estou com a minha seta, clica lá e a gente vem em
Save As. Drawing. Aí vocês podem colocar aqui o nome que vocês quiserem, tá? Vocês podem colocar o nome de vocês. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, Diana, projeto, aula 1. Na verdade, é aula 2, né? Então, eu vou colocar aula 2, que é a atividade da aula 2. Certo? Aqui a gente tem qual que é o tipo do nosso arquivo. Vocês viram lá que o padrão a gente salvar como DWG. E a última versão, 2018. Nós estamos usando a 2020, então tudo bem. Vou dar um save. Pronto. Então, pelo menos agora, a gente já está tranquilo que o arquivo vai ser salvo automaticamente, como vocês viram, em 10 minutos, ou conforme a configuração que vocês fizeram. Se a gente não salvar o arquivo, gente, o problema vai ser que se acabar uma energia, alguma coisa, fechar o programa, nós vamos perder tudo que a gente já tiver feito, tá? Então, aparece lá em cima qual é o caminho, onde está salvo, né, e o nome do meu arquivo. Bom, eu vou adiantar para vocês que algumas coisas alguns comandos eu posso acabar falando aqui que vocês ainda não têm aprendido, tá? Isso é para viabilizar que a gente consiga fazer uma parte do desenho. Então, um desses comandos que eu vou pedir para vocês já fazerem, para começar, é aqui embaixo, na nossa janela de precisão, barra de precisão, vocês vão ligar o Orthomode. Tá? Então, quando eu coloco o cursor aqui, ó, ele aparece ali, né? Eu só vou ligar. Tá? Então, quando ele está azulzinho, ele está ativado. Ele está ativado para que todas as linhas, tudo que a gente fizer aqui, fique no modo ortogonal. Mais para frente, vocês vão ver isso com um pouco mais de detalhes. Tá? Então, para começar, a gente vai fazer uma linha. Tá? Essa linha vai ter o tamanho de uma das dimensões que a gente tem lá na nossa planta baixa, certo? Então, uma das dimensões é de... Aí eu imprimi aqui, tá um pouquinho ruim de enxergar. 8 e 10. Então, eu vou lá na minha janela, na minha aba Draw, de desenho, e vou clicar na minha ferramenta Line. Vocês tanto podem vir aqui e selecionar o comando, quanto utilizar o atalho, tá? Eu vou ensinar para vocês indo ali na janela das abas, onde a gente tem os íconezinhos. Vocês podem usar da forma como vocês acharem melhor e ir treinando as diversas formas, tá? Como já foi mostrado tanto no material escrito, quanto na videoaula que a professora Camila disponibilizou para vocês. Bom, então eu coloquei ali comando line, né? Selecionei ele me pede para especificar o primeiro ponto. Então, esse primeiro ponto, vocês já viram, a maneira mais fácil é eu clicar em qualquer lugar aqui. Eu não tenho que dar nenhuma coordenada exata aqui na minha área do AutoCAD. Então, é mais fácil se eu só der um cliquezinho com o botão esquerdo do mouse. Certo? Puxo o cursor para onde eu quero que vá. Pode ser para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Aqui eu quero que ele vá para a esquerda, para a direita, desculpa. E aí, ele está me perguntando, né? Está dizendo lá embaixo, especifique o primeiro ponto. Né? Eu dei o início, agora ele está pedindo para eu colocar o ponto, para dar continuidade, o next point, na verdade. Qual que é o próximo ponto? Então, o próximo ponto é uma distância de 8,10 do primeiro ponto. Cuidado, gente, para não usar vírgula, tá? Aqui tem que ser ponto. Ponto é que separa no AutoCAD a unidade decimal. A vírgula, ela é utilizada para separar coordenadas. A gente não está usando coordenada ainda. Então, aqui eu vou colocar 8,10. E vou dar Enter para dizer que eu já informei a distância. Enter. Estranho, né? Parece que não fez nada, mas ele fez, tá? O que está acontecendo aqui é que ele está muito distante. Não é que está pequeno, está distante. Essa área aqui do AutoCAD de desenho é infinita.
Então, eu vou dar mais um Enter para finalizar, tá? Vocês viram lá na aula 1 como que a gente utiliza o mouse, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou dar um Zoom Extend, que é um zoom que ele vai aproximar ao máximo tudo que eu tenho na minha área de desenho. Então, eu vou dar 2 cliques, certo? Nossa, agora ficou enorme. Na verdade, não está enorme, está muito perto. Se eu utilizar a rodinha do meio do mouse de novo, né? Se eu for para próximo de mim para baixo, ele afasta, ó. Só que, gente, sempre aproxima o cursor do que eu quero aproximar e do que eu quero afastar, ó. Se eu vou lá, ó, ele vai para o cursor lá no canto, ele vai aproximar e afastar de onde está o cursor, tá? Então, é aqui que eu quero. Só lembrando, se eu segurar o screw, que é essa rodinha, ele move também, ó. É bem interessante. Então tá, eu fiz uma linha ali de 8 e 10, comecei meu desenho. Como que eu posso ter certeza que essa linha tem 8 e 10? Ó, cliquei em cima dela, mas não queria ter clicado, posso dar ESC para desselecionar. Isso eu vou antecipar para vocês também, tá, gente? Que é a ferramenta de medir, que é essa reguinha aqui, ó. Então, para que a gente consiga ter certeza, a gente vai utilizar ela, ó. Clico aqui, já até tá dando, ó. Só de passar por cima, ele tá dando a medida de 8 e 10. Ou eu posso vir aqui, ó, abaixar essa setinha de medida, porque o Quick é o que vai fazer rápido. Eu prefiro esse aqui, que é o Distance. Eu clico em Distance, informo o primeiro ponto, clico ali no primeiro ponto e clico no último. Antecipando também aqui um outro comando, que é a ferramenta de precisão, que vocês perceberam que ele chama como se fosse um imazinho, tanto o primeiro ponto quanto o segundo, que são esses pontos da extremidade. Depois a gente vai ver isso mais pra frente também. Então, já deu ali que tá 8 e 10, tá certo. Enter. Beleza, posso dar ESC para acabar com essa ferramenta, desativar a ferramenta de medir a distância. Vamos supor que vocês tenham feito errado, não está dando 8 e 10. Tá? O que a gente pode fazer? É preciso apagar essa linha. Como que eu posso apagar? Também antecipando um comando. A gente vem na barra de Modify, que é o comando de modificar algo, e aí a gente vem aqui em Erase, essa borrachinha. Clico nela, seleciono o objeto que eu quero apagar e dou Enter. Certo? Eu também poderia ter, eu vou dar um Ctrl Z aqui, só clicado em cima e ter dado Delete, tá, gente? Mas essa é a forma mais correta para vocês memorizarem até como é que utiliza outros comandos de Modify. Bom, vou deixar mesmo apagado só para fazer de uma outra forma agora essa mesma linha, tá? Agora eu vou utilizar a ferramenta de coordenadas. Vamos fazer então esse retângulo que nós temos aqui, que é de 8 e 10 por 6, utilizando a ferramenta Line, mas com coordenadas, tá? Então eu vou de novo lá no Line. Posso especificar um ponto qualquer, não preciso especificar uma coordenada absoluta aqui para poder começar o desenho. Clico num ponto qualquer e ele já aparece, né, a opção ali, ó, de coordenada. Qual que seria a coordenada? Ele está mostrando ali que eu estou puxando para a direita, então essa coordenada é uma coordenada de x positiva e menos, o sinal de menor quer dizer que é o ângulo 0, né? Então eu posso colocar de duas formas. Eu posso colocar que é 8.10,0, que eu estou andando 0 em y, e dou Enter. Enter. Ou eu poderia ter feito como estava mostrando ali, ó. Fui de novo no Line, cliquei no primeiro ponto, aí eu posso colocar 8.10, sinal de menor e 0. Enter. Se
Se eu não der mais um Enter, ele continua ativo e eu posso continuar aqui a fazer o desenho, tá? Vou continuar aqui então. Eu vou informar qual que é a medida que eu vou colocar para baixo, como se fosse coordenadas, e aí eu vou informar então que é a coordenada de 0 em x, né? Eu estou descendo, então é 0, menos, que o y é, que a coordenada aqui é negativa, menos 6. Enter. Continua ativo o meu comando, puxo o cursor para a esquerda e vou informar essa coordenada. Estou andando agora para a esquerda, então é negativo em x, menos 8,10, 0, que é 0 em y. Enter. A última coordenada, eu estou andando 0 em x, 6 positivo, né? Em y. Enter. Agora acabou. Enter para finalizar, tá? Essa não é a forma mais fácil de fazer, mas eu gostaria que vocês treinassem aí para ver se está tudo certo essa forma, caso vocês precisem em algum momento desenhar com coordenadas. Vou apagar esse daqui, eu posso selecionar e dar um delete, ou eu poderia fazer, né, vir aqui com a borracha, seleciono e enter. Vou fazer de novo esse mesmo retângulo para vocês, sem usar coordenada, tá? Só o line mesmo. Então, ó, clico no ponto qualquer, puxo o cursor para onde eu quero que vá e informo o valor, não a coordenada, 8,10, enter. Se eu não der mais um enter para confirmar ou ESC para cancelar, ele continua ativo, tá? Ó, se eu der um enter, acabou. Vou fazer essa linha de novo para vocês verem. Clico na linha, 8,10, enter. Se eu der ESC também, tudo bem. O ESC ele cancela o comando, mas ele não vai apagar o que eu já fiz, tá? Ó. Então também tá certo. Mas não era isso que eu queria fazer. Mas bom, eu posso pegar o line e continuar a partir de onde eu quero, que é clicar nesse ponto aqui, ó, que ele já está chamando, e puxar o cursor, tá? E aí eu informo qual é a medida que eu quero, que no caso é 6. Enter. Se eu não der Enter e nem ESC, ele continua ativo, tá? Eu vou dar um Enter aqui só para recomeçar do jeito que eu queria fazer certinho com vocês. E chamar atenção para um detalhe. Se por um acaso, quando vocês forem no line, não estiver chamando aqui esses pontinhos, como está o meu, mais uma coisa que eu vou antecipar. Observem se esse iconezinho aqui está ativo, ó, que é esse Snap Cursor to 2D, tá? Que é o Object Snap. Se ele tiver assim, olha, ele está desativado, não azulzinho. Se ele tiver azulzinho, então tá tudo certo. Vou dar ESC para ficar sem comando nenhum, ó. Tá? Então, se você se perder em algum momento em alguma coisa, dá ESC, cancela e volta tudo de novo. Vou lá na borrachinha e vou apagar essas linhas. Certo? Bom, eu vou fazer de novo então com o line da maneira mais simples. Especifique o primeiro ponto, dou um clique, puxo o cursor e vou informar qual é a medida que eu quero, 8,10. Enter. Puxo o cursor de novo, a medida que eu quero é 6. Enter. Puxo o cursor para onde eu quero que vá, a medida que eu quero é 8,10. Enter. Puxo o cursor, a medida que eu quero é 6 de novo. Enter. Acabou? Não tenho mais nenhuma linha para fazer? Enter para finalizar. Tá? Se não fechou aqui, tem alguma coisa errada. Então, aqui eu fiz com coordenadas, aqui eu fiz com line. E a outra forma que a gente tem para fazer é utilizando
a ferramenta retângulo, tá? Tanto faz, vocês podem fazer de qualquer uma das formas. Para exercitar, nesse começo, vocês vão fazer das 3 formas. Então, eu vou vir aqui na aba Home Draw, venho em retângulo, clico lá, ele pede para eu especificar um primeiro ponto, e aí ele pede agora para especificar a esquina, né, a extremidade. A forma mais fácil que eu posso fazer isso aqui é informando qual que é a coordenada desse meu ponto, tá? Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Para ficar alinhado com os outros, eu estou andando para a direita em X a coordenada de 8,10 e descendo em Y, né? Vou colocar então vírgula, descendo então é negativo, menos 6. Enter para finalizar, tá? Ah, não tenho certeza se está certo. Vou lá na reguinha, abaixo aqui onde está medida, né? Vou em distance. Primeiro ponto, segundo ponto, 8,10. Dou ESC. Venho aqui, vou de novo. Primeiro ponto, segundo ponto, 6, certinho. ESC. Se eu quiser continuar medindo, eu não preciso toda hora vir aqui, tá? Se eu quiser fazer o mesmo comando que eu acabei de fazer, eu posso só dar Enter que ele vai voltar. Porque aqui ele foi no pique, né? Olha que legal. Só de colocar aqui dentro ele já apareceu. 8,10 por 6. Tá? Então ele aparece dessa forma. Agora se eu quiser, vou dar um ESC, usar o distance, eu volto lá, tá? Então eu clico aqui, primeiro ponto, segundo ponto. Ótimo. Dou um Enter, primeiro ponto, segundo ponto. Confirmou a medida. Certo? Então, para os comandos que vocês aprenderam nessa aula, a gente consegue vir até esse ponto. As paredes, a gente não é interessante a gente dar sequência utilizando o comando line. Na próxima aula vocês vão aprender outros comandos, que são os comandos de modify, de edição, que a gente modifica, e aí vai ser mais fácil e mais funcional eu dar sequência para ensinar vocês a desenhar as paredes, certo? Então, para a atividade de hoje, vocês vão fazer esses 3 retângulos, utilizando essas 3 formas de se fazer. Nós vamos continuar depois, vamos usar outras ferramentas de draw, de desenho, que vocês já aprenderam, mas depois, assim que a gente já tiver feito uma parte que a gente precisa fazer para chegar lá. Então, a gente vai retomar alguns comandos aí, certo? Treinem bem essa parte e entreguem a atividade, então, adicionem, anexem essa atividade lá no ambiente virtual de vocês. Vou dar um ESC aqui. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui e dou um save, certo? Ou eu venho aqui no meu disquetezinho e dou um save. Tá? Então ele já está salvo, apareceu lá, ó, que é save. Vocês podem desligar o AutoCAD, fechar o AutoCAD de vocês, com tranquilidade, que o arquivo já está salvo aqui. Tudo bem? Então, por hoje é só, turma. Espero que vocês tenham aprendido. Treinem bastante, tá? Façam outros retângulos de outros tamanhos também. É sempre bom exercitar. E a gente continua na próxima aula. Até mais!